Bem-vindos de volta ao Access of Truth na JNS TV. Sou Emily Schrader e, como podem ver, esta semana estou na Cidade do México, não no estúdio. Em breve, vou trazer para vocês uma entrevista exclusiva com a embaixadora de Israel no México para falar sobre a experiência dela, sendo alvo direto de um plano de assassinato pela República Islâmica do Irã. Mas antes de chegarmos a essa entrevista, quero discutir apenas algumas coisas. As grandes notícias que aconteceram esta semana e sobre as quais eu não podia esperar uma semana inteira para conversar com vocês. Primeiro de tudo, temos uma atualização sobre a realidade no terreno, dentro do Irã, porque o que o regime está relatando ao mundo não corresponde em nada. O que médicos e testemunhas, inclusive com quem eu mesma conversei lá no local, têm relatado sobre o que está acontecendo agora. Sabemos que, neste momento, o presidente Trump disse que as execuções que estavam prestes a começar dentro do Irã foram, na verdade, interrompidas. Ele informou que 800 execuções haviam sido canceladas. Agora, o problema é que o próprio regime está abertamente contradizendo essa afirmação do presidente Trump. Vimos autoridades do judiciário e do regime, além da mídia alinhada ao regime, até mesmo negando publicamente que qualquer execução tenha sido interrompida. E além disso, sabemos que houve inúmeras execuções quase todos os dias na última semana. Além disso, ocorreram várias execuções extrajudiciais que ainda continuam e falaremos mais sobre isso depois. Eles também prometeram que vão executar o que chamam de inimigos do Estado, o que, como sabemos, se refere a qualquer manifestante nas ruas. Médicas dentro do Irã estão descrevendo algo muito diferente do que o regime está tentando apresentar como a realidade do que aconteceu durante esses protestos. Há uma médica que disse à mídia internacional que os hospitais não estão apenas sobrecarregados com manifestantes que foram baleados e mortos a queima-roupa com munição real, mas que também estamos vendo um fenômeno de ferimentos por arma de fogo no peito, no pescoço e, em especial, na cabeça, o que significa que essas forças do regime estavam mirando em civis. Funcionários da área médica também dizem que, em muitos casos, as forças de segurança entraram nos hospitais para prender manifestantes feridos e, em alguns casos, chegaram a executá-los. Eles também lançaram gás lacrimogênio nos hospitais e, segundo fontes locais, aparentemente tomaram o controle total de todos os hospitais públicos, assim como de alguns hospitais privados. Os médicos relatam que estão sendo monitorados, ameaçados, forçados a não tratar manifestantes feridos e, claro, proibidos de falar com a mídia. Agora, o que sabemos até agora é que, de acordo com vários relatos independentes, mais de 36.500 manifestantes foram mortos nesta onda de protestos. Também vemos que os profissionais de saúde estão dizendo que o número, assim como todas as fontes com quem conversei nas últimas semanas, afirmam que os números são significativamente maiores do que esses 30 mil, porque o regime faz de tudo para esconder seus crimes. Por isso, quase não há internet, exceto para quem tem acesso especial, porque eles estão dentro do regime há mais de 20 dias agora. Enquanto Trump está sendo informado de que as execuções pararam, os oficiais do regime estão literalmente fazendo o oposto, ou dizendo exatamente o oposto publicamente. Nas últimas semanas, figuras de alto escalão e veículos alinhados ao Estado renovaram ameaças ligadas ao apoio dos Estados Unidos aos manifestantes iranianos e a Israel, incluindo avisos explícitos sobre qualquer tipo de retaliação contra ativos e interesses americanos no Oriente Médio. Também vimos, na semana passada, autoridades do regime ameaçando o próprio presidente Trump. Agora, as execuções desses manifestantes ocorrem após o fim dos protestos, o que torna o fenômeno ainda mais alarmante. E uma das pessoas-alvo foi Hamid Hamidian. Essa é uma pessoa que eu conhecia pessoalmente. A última postagem de Hamid no X foi um apelo direto ao presidente do Zir, Trump, para agir em apoio ao povo iraniano. Agora, 2 dias depois desse tweet, ele foi baleado e morto em um protesto. Esses não são atos aleatórios que estão acontecendo. As pessoas, o público, os civis que estão protestando estão sendo identificados e eliminados silenciosamente assim que as câmeras vão embora. Por isso, o regime tem sido tão determinado em cortar a internet durante esse movimento. Isso me leva à próxima história, sobre a qual quero falar hoje. Enquanto iranianos estão sendo mortos no país, a República Islâmica está conduzindo uma operação coordenada de influência no exterior, projetada para controlar como o mundo entende o que está acontecendo dentro do Irã.
Eles tentam controlar a narrativa, por isso a internet está fora do ar há quase 3 semanas. Atualmente, só tem acesso à internet quem possui os chamados chips brancos, a menos que tenha conseguido burlar isso. O regime concedeu uma internet filtrada específica para as pessoas que estão dentro do regime. O que, claro, apresenta uma perspectiva distorcida e uma realidade diferente do que realmente está acontecendo no Irã. Uma empresa chamada Coruja Dourada realizou um projeto de pesquisa sobre essas operações de influência e divulgou uma atualização sobre descobertas feitas na semana passada. Agora, a investigação da Coruja Dourada deixa uma coisa clara desde o início. Isso não é um debate online orgânico acontecendo. É uma operação estruturada de informação, ou na verdade de desinformação, alinhada ao Estado, que está acontecendo em grande escala. Ela acontece principalmente no X, ou pelo menos é isso que a Coruja Dourada investigou, e é direcionada principalmente ao público ocidental, em vez dos iranianos que estão dentro do país. Agora, a Coruja Dourada analisou milhares de contas no X e identificou uma rede de 2 níveis. No seu núcleo, havia várias centenas de contas originadoras. Essas eram responsáveis por repetir ou criar, desculpe, as narrativas que a República Islâmica quer promover e, em seguida, cercá-las. Havia milhares de contas amplificadoras que rapidamente retuitavam ou repostavam, curtiam, comentavam e impulsionavam essa mesma narrativa, esse mesmo conteúdo, em ondas coordenadas dessa campanha de desinformação. Agora, os padrões de postagem eram sincronizados, repetitivos e até mesmo cronometrados em torno de eventos-chave, incluindo, é claro, escaladas de protestos, relatos de execuções, condenações internacionais que o regime possa ter enfrentado em vários momentos, assim como a discussão sobre sanções. Agora, uma das descobertas mais condenatórias que Coruja Dourada encontrou em todo esse cenário é essa questão do timing. Então, elas documentaram que essa rede permaneceu altamente ativa mesmo durante os cortes de internet dentro do Irã. Então, enquanto iranianos comuns não podiam postar, fazer transmissões ao vivo ou se comunicar de qualquer forma com o mundo exterior, essas contas ainda conseguiam operar em plena capacidade. Agora, isso sugere fortemente que a operação estava sendo conduzida de fora do Irã ou que elas tinham acesso privilegiado que não estava disponível para cidadãos comuns. Agora, a Coruja Dourada organizou o conteúdo promovido por essa rede em categorias e grupos claros. Vou te mostrar cada um para que você entenda o que está vendo. Quando você vê esse tipo de afirmação sendo feita na mídia, primeiro, há a propaganda pró-regime e pró-IRGC. Esse é um conteúdo que elogia a liderança da República Islâmica, que glorifica o IRGC. Enquanto as mortes dos manifestantes são negadas ou minimizadas, ou, em alguns casos, completamente descartadas, a segunda categoria de conteúdo que vemos é a deslegitimação do próprio levante. Os manifestantes estão sendo retratados como violentos ou apoiados por estrangeiros, caóticos ou de alguma forma manipulados, com o objetivo de fazer todo o movimento parecer moralmente ambíguo e politicamente perigoso. A terceira categoria envolve ataques a figuras da oposição, especialmente apoiadores do príncipe herdeiro Reza Pahlavi. Nós vimos inúmeras difamações, teorias da conspiração e zombarias, tanto contra ele quanto contra seus apoiadores. Isso tem sido usado há anos, mas em especial nas últimas semanas, para enfraquecer a oposição iraniana mais unificada que vimos em muitos anos. E isso é uma tentativa de dividir a oposição que finalmente está unida agora. A quarta categoria é essa fragmentação da oposição. Especificamente, vimos que contas estavam amplificando uma retórica separatista, ou seja, pessoas que defendiam a divisão do Irã com base em certos grupos étnicos ou disputas ideológicas marginais e divisões baseadas em identidade. Agora, os pesquisadores que conduziram isso na Coruja Dourada deixaram claro que esse conteúdo não tinha a intenção de empoderar minorias ou algo assim. O objetivo era dividir a oposição e fortalecer a República Islâmica do Irã, o que é consistente com o que temos visto deles nos últimos 47 anos. A quinta categoria são as mensagens anti-ocidentais e até mesmo antissemitas. Havia uma infinidade de conteúdos que culpavam Israel, os judeus e, em alguns casos, os Estados Unidos pelos distúrbios dentro do Irã, desviando a atenção da violência do regime dentro do próprio país. Essas pessoas tuitavam para contas como a minha, dizendo coisas horríveis, enviando ameaças de morte e discursos de ódio.
Agora chegamos à sexta categoria, o direcionamento da narrativa ocidental. Muitas dessas contas declararam abertamente que suas localizações eram no Zimbábue, Reino Unido, Alemanha e Canadá, mesmo que estivessem usando VPN, de acordo com o que essas contas dizem. O que confirmaria novamente que o público-alvo principal dessa operação de influência eram jornalistas, formuladores de políticas ou ativistas de algum tipo, basicamente o público ocidental, não o público iraniano. Isso é importante, pois você não recebe a história verdadeira vinda do regime islâmico atualmente. A Coruja Dourada também identificou vários indicadores comportamentais que eram consistentes com controle coordenado ou semi-automatizado, incluindo uma frequência de postagens não natural. Frases recicladas que apareceram em milhares de tweets, assim como picos sincronizados de conteúdo em diferentes fusos horários. A Coruja Dourada basicamente expôs uma guerra de narrativas. A repressão física em casa contra o povo iraniano, junto com uma limpeza de informações que acontece no exterior, então o objetivo deles é matar o manifestante dentro do Irã. E então enchem sua linha do tempo com informações falsas sobre o que ocorre, facilitado por um apagão total da internet em Teherã. E depois dominam a conversa em Londres, Paris ou Washington, com seus propagandistas, incluindo pessoas como Trita Parsi, que fazem parte da NIAC. Agora, mais uma vez, essa lavagem de narrativa está acontecendo em tempo real. Essa repressão em massa que estamos vendo no Irã está sendo reformulada por eles como estabilidade e a violência do Estado está se tornando aplicação da lei. Isso me leva à minha próxima história. Quero falar rapidamente, mas é importante mencionar a mídia sobre o Irã. Isso tem sido uma falha contínua, muito parecida com o que vemos quando se trata de Israel e a cobertura deles. Mas uma das críticas mais fortes no momento é direcionada à BBC, e com razão em todas as redes sociais e comentários. Vimos pessoas perguntando por quê. Os enormes protestos, no caso de Londres, foram relatadas 100 mil pessoas, assim como os assassinatos em massa dentro do Irã e os longos cortes de internet no Irã mal aparecem na cobertura da BBC. Espectadores compartilharam capturas de tela das páginas iniciais da BBC e transmissões mostrando o Irã completamente ausente, ou, em alguns casos, minimizado. Mas na BBC não havia nada. Bem, outras notícias globais recebem cobertura total, incluindo, aliás, qualquer coisa que aconteça em Gaza. Agora, críticos argumentam que a dificuldade de acessar o Irã não é realmente uma desculpa, e eu confirmaria isso como jornalista. Como a mídia usa frequentemente imagens de fontes abertas, pode recorrer a imagens antigas e não necessita das reais. Para relatar o que está acontecendo nas notícias, que é o trabalho deles, eles podem relatar depoimentos de testemunhas, podem falar com outros ativistas da diáspora que estão em contato com suas famílias. E a preocupação que está sendo levantada repetidamente é que a cautela acabou se tornando uma espécie de autocensura, que no fim das contas está ajudando a própria República Islâmica do Irã. E então há a questão da VOA Farsi, que é financiada pelos contribuintes do ZEWA, sobre algo realmente importante para o público americano entender. Seu objetivo é fornecer informações sem censura aos iranianos. É uma ferramenta fundamental para regimes opressores que têm acesso limitado à informação, como em Cuba ou no Irã. Mas os jornalistas que têm trabalhado lá, assim como outras pessoas que têm relações com eles, reclamaram recentemente sobre a censura ao apoio ao príncipe herdeiro Reza Pahlavi, que, de certa forma, tem sido sistematicamente apagado de qualquer cobertura desde a nova administração. Agora, cantos, entrevistas e declarações que refletem o verdadeiro apoio popular ao príncipe herdeiro dentro do Irã estão sendo ativamente minimizados ou, em alguns casos, omitidos pela VOA Farsi. O chefe da VOA Farsi, Ali Javan Mahdi, tem sido amplamente criticado por suas próprias opiniões separatistas. Opiniões políticas sobre questões iranianas, como as de outros jornalistas e figuras da mídia da diáspora, estão sendo expressas. Eles estão indignados que Kari Lake tenha colocado essa pessoa em tal posição e por permitir que ele deixe suas opiniões políticas pessoais influenciarem as decisões editoriais. Agora, essa preocupação foi levantada com milhares de postagens nas redes sociais. Só eu já vi várias. No entanto, em vez de abordar essas preocupações, a liderança se fechou. Kari Lake, seja por ignorância ou malícia, defendeu Ali, apesar da crescente reação de que a VOA Farsi não está mais refletindo a voz do povo iraniano. Na verdade, está censurando essa voz. Eles também decidiram recentemente remover todo o áudio de filmagens dos protestos no Irã, simplesmente para evitar a acusação de que estão censurando o apoio ao príncipe herdeiro Reza Pahlavi. Ninguém acredita nisso, não está funcionando. Kari Lake, faça seu trabalho.
Agora vamos falar sobre algo que enfurece os iranianos há muitos anos. Os oficiais do regime vivendo no luxo no exterior junto com suas famílias, claro, agora. Em episódios anteriores eu já falei sobre a Ali Ansari, mas esta semana descobrimos o quão extensa é realmente a sua rede. Uma investigação do Financial Times nesta semana revelou que Ansari, que é um banqueiro iraniano sancionado pelo Reino Unido por supostas ligações com o IRGC, construiu um império imobiliário europeu avaliado em cerca de 400 milhões de euros. Agora, as autoridades britânicas já haviam congelado seus ativos no Reino Unido, incluindo uma carteira de imóveis em Londres avaliada em mais de 150 milhões de libras. Você pode conferir esse episódio onde eu expliquei exatamente como ele fez isso, mas a nova investigação do Financial Times revelou muito mais. Seus ativos europeus incluem um resort de golfe de luxo em Maiorca, um hotel de esqui na Áustria, vários hotéis de alto padrão em Frankfurt e um grande centro comercial na Alemanha. Todos, é claro, escondidos por trás de empresas de fachada offshore em jurisdições como São Cristóvão e Neves ou Luxemburgo. Agora, em casos como este, talvez não saibamos exatamente de onde vem cada centavo, mas sabemos disso. O regime usa suas elites para criar estruturas financeiras complexas e entidades offshore. E eles usam seus familiares para transferir dinheiro para fora do Irã, proteger ativos e manter acesso aos sistemas financeiros ocidentais a fim de driblar as sanções. Recentemente, vimos essa dinâmica em plena exibição com o casamento luxuoso da filha de Ali Shemkhani nos Estados Unidos. Bem, agora a atenção voltou-se para a família Larajani, uma das dinastias mais poderosas dentro do sistema da República Islâmica. Nos Estados Unidos, está Fatima Larajani, que até a semana passada trabalhava na Universidade Emory. Ela foi demitida após a exposição pública e a reação negativa, o que foi a decisão correta, mas não deveria terminar aí. Essa pessoa nunca deveria ter sido admitida nos Estados Unidos. A deportação é necessária. Mas vamos olhar para o Reino Unido. No Reino Unido, há Hadi Larajani, que vive abertamente e trabalha como professora de filosofia em uma das universidades lá na Escócia, ocupando cargos acadêmicos. Enquanto a família dele está profundamente inserida no judiciário e na estrutura de poder político do Irã. Além disso, outro parente de Larajani está listado como dirigente da empresa Peel Sorted, que possui nacionalidade britânica. Porque os filhos dos oficiais do regime têm cidadania britânica, ou em alguns casos canadense, ou em alguns casos americana? Agora, é verdade, nós não sabemos a origem completa de cada dólar que passa por essas empresas, mas nós sabemos como o regime funciona. Sabemos que as elites do regime dependem desses familiares. Elas dependem de residência no exterior, de cidadania estrangeira, assim como desses sistemas jurídicos ocidentais, para proteger a riqueza que elas extraíram e, quando eu digo extraíram, quero dizer roubaram do Irã. Enquanto os iranianos comuns continuam pagando o preço. É por isso que os pedidos continuam crescendo para investigar essas redes, congelar ativos, quando apropriado, expulsar os embaixadores e diplomatas da República Islâmica, revogar vistos ligados a regimes sancionados ou corruptos e responsabilizar esse regime. Não estamos falando de migração ou imigração comum. Estamos falando da lavagem intencional do poder do regime nos sistemas ocidentais. E por último, mas não menos importante, temos nossa última história do dia. Após 843 dias, o último refém, Ron Gavili, foi trazido para casa com seu retorno pela primeira vez em 12 anos. Não há mais reféns israelenses em Gaza. E uau, esperei muito tempo para poder dizer essa frase. Ron era um soldado. Ele foi o primeiro a entrar para salvar pessoas, e o último a sair. Ele foi morto no dia 7 e seu corpo foi mantido por anos como moeda de troca por terroristas patrocinados pela República Islâmica. Sua família esperou quase 2 anos e meio para trazê-lo de volta e dar-lhe um enterro digno. Agora, o retorno de Ron foi adiado porque o Hamas alegou que não sabia o paradeiro do corpo dele. Isso é algo que Israel rejeitou completamente, e no final, eles estavam certos. Organizações terroristas sempre vão negociar de má fé e usar a boa fé daqueles que precisam negociar com elas contra eles mesmos. Bem, é isso para o Access of Truth desta semana. Volto na próxima com novas atualizações, entrevistas e histórias do Oriente Médio.